Para começar, Jair Bolsonaro permaneceu em silêncio durante o depoimento prestado à Polícia Federal na tarde desta quinta-feira em Brasília. Os advogados Fábio Weingarten e Paulo Bueno confirmaram a informação. Sem responder às perguntas e questões formuladas pelos agentes da Polícia Federal, o ex-presidente permaneceu por apenas 15 minutos na sede da corporação. De acordo com a defesa de Bolsonaro, a orientação de permanecer em silêncio ocorreu pela falta de acesso à íntegra de todos os elementos da investigação, além de afirmar que ele nunca foi simpático a movimentos antidemocráticos e golpistas. Vamos começar com José Maria Trindade em Brasília, acompanhando de perto toda essa movimentação. Zé, seja bem-vindo, ótima noite a você. Essa informação já tinha sido adiantada, né? Que Jair Bolsonaro ficaria em silêncio justamente porque ele e a defesa não tiveram acesso a todos os elementos desse inquérito e dessa apuração. Não é uma novidade. Quais serão os próximos passos? Pois é, um depoimento assim é uma peça da defesa, mas depois de insistir no Supremo o pedido de acesso integral aos autos, foi a estratégia da defesa de ficar em silêncio, né? Muito boa noite, Daniel. Boa noite, Mota, boa noite, Beraldo, e boa noite a você. É muito importante que você esteja aqui acompanhando os pingos nos is. E vamos em frente. Olha, trata-se de um inquérito muito importante, uma investigação delicada e cheia de detalhes. Primeiro, sobre a possibilidade de uma tentativa de golpe que não aconteceu. Agora, o inquérito vê se houve pelo menos a tentativa, e só a tentativa já é crime. Além, evidentemente, da gravação de uma reunião no Salão Oval da Presidência da República, existem depoimentos, discursos, e esses nós é que estão sendo atados ali pela investigação da Polícia Federal. Tudo com autorização do ministro Alexandre de Moraes, depois de um pedido da Procuradoria-Geral da República, ou seja, do Ministério Público. É uma investigação muito importante. Golpe de Estado não é uma situação para todos os dias e trata-se de uma situação muito grave. Mas é preciso comprovar. É preciso definir e particularizar a posição e a defesa de cada um desses investigados. Hoje, a estratégia da Polícia Federal foi uma já adotada em outras investigações. Ouvir vários depoentes ao mesmo tempo, simultaneamente em salas separadas, para evitar o que eles chamam de combinação de depoimentos. Eu falo isso, você fala isso e outro fala aquilo. Em depoimentos ao mesmo tempo não há essa possibilidade, ou pelo menos dificulta. Os outros falaram, Valdemar Costa Neto falou, porque às vezes se pergunta por que o presidente do PL estava, né, nesta investigação e nem ele sabe exatamente responder o motivo do presidente de um partido político estar numa investigação assim, já que o partido estava disputando as eleições e disputou e elegeu o maior número de deputados para a Câmara dos Deputados. Então, a investigação que chega ao coração do poder do governo passado. Estão ali os principais, o alto escalão do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. O ex-ministro-chefe da Casa Civil, que foi candidato à vice-presidência na chapa de Bolsonaro, o general Braga Neto, o general Heleno, que era o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, e outros integrantes do primeiro escalão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Não há nenhum motivo para dizer aí que houve uma ligação, até agora não apareceu, entre o que seria esta, vamos dizer, esta organização de um golpe e o que aconteceu no dia 8, né? Não há nada de prático para ligar uma coisa à outra. Portanto, é uma investigação muito sensível, né? Muito sensível, envolve generais, ou seja, militares de alta patente, coronéis e outros integrantes do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Olha, só para dar aqui um contraponto, o Supremo está se recusando a dar acesso aos advogados do inquérito completo. Dá apenas acesso à parte que toca a defesa de cada um. Se uma defesa, para ser ampla, tem que entender todo o inquérito, toda a investigação. Mas, enfim, esse é o raciocínio da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, de não falar sem saber o que está no inquérito total. É um inquérito muito grande que envolve muita investigação.
Pois é, muitos aspectos que precisam ser trazidos e analisados aqui pelos nossos comentaristas. Também com a gente o Roberto Mota, no Rio de Janeiro. Mota, seja bem-vindo, uma ótima noite a você. O ex-presidente Jair Bolsonaro ficou em silêncio nesse depoimento agendado para hoje. As perguntas que foram feitas pelos policiais federais, a defesa alega que não tiveram acesso às informações desse inquérito e até que a defesa e o Jair Bolsonaro tenham conhecimento de todos os elementos levantados, eles ficarão em silêncio e não irão se manifestar. É uma prática comum justamente quando isso acontece, né? Não é uma novidade. Ficar em silêncio, pelo que eu entendo, é direito do réu. Agora, não é prática comum, pelo que eu sei, o réu não ter, né, o acusado não ter acesso a todo o processo. Boa noite, Daniel. Boa noite, meus colegas de bancada. Boa noite, nossa querida audiência, que está tentando entender o que está acontecendo. Eu estou nesse grupo, eu também estou tentando entender o que está acontecendo. Segundo a defesa de Jair Bolsonaro, o presidente Jair Bolsonaro optou pelo silêncio porque não teve acesso a todos os elementos do processo. O Jair Bolsonaro está sendo investigado por tentativa de golpe de Estado e abolição do Estado Democrático de Direito. O meu comentário é o seguinte: perseguição política não é novidade nenhuma no Brasil. A novidade é perseguição política virando ao avesso os fundamentos do direito. É o que dizem vários amigos meus que são juristas. Isso tem consequências graves, porque quando você vira as coisas do avesso para atingir um objetivo, depois que esse objetivo for atingido, as coisas continuarão do avesso. As consequências continuarão a existir, mesmo depois que as personagens envolvidas tiverem saído da cena pública. Uma coisa muito parecida com o que está acontecendo nos Estados Unidos, uma situação denunciada pelo advogado Alan Dershowitz no seu livro A Perseguição a Donald Trump, que eu já li aqui várias vezes. Uma coisa é prender políticos por envolvimento nos maiores escândalos de corrupção do planeta. Outra coisa é investigar ou prender líderes políticos importantes pelo encontro com uma baleia, pela posse de uma pepita de ouro ou por uma tentativa de golpe que teve gravação em vídeo, ata e serviço de garçom. Também com a gente o Cristiano Beraldo, diretamente dos Estados Unidos. Seja bem-vindo, Beraldo. Ótima noite a você. Também quero pedir sua análise nesse giro inicial. Jair Bolsonaro em silêncio nesse depoimento agendado para hoje. Defesa alega que ele não teve acesso a todas as informações levantadas até aqui. Só que, além dele, outros depoimentos agendados para o mesmo dia. Naquele processo que apura, aquele inquérito que investiga um suposto grupo que teria tramado para dar um golpe de Estado no país. Beraldo. Boa noite, Caniato. Boa noite, Mota, Zé Maria, nossa querida audiência que nos prestigia todas as noites aqui nos Pingos nos Is. Olha, essa situação que a gente está vendo, ela traduz uma realidade de quem está sendo alvo de investigações extremamente duras, importantes, sérias, e que, nesse momento, cada um dos investigados tem o seu grau de preocupação, tem a sua estratégia de defesa, vai por um caminho e, de fato, alguns vão falar, outros não vão falar. Isso faz parte da estratégia de cada um e não nos cabe julgar aqui como é que a defesa de cada um está sendo feita. O ex-presidente Jair Bolsonaro ficou em silêncio porque assim entendeu que a defesa fosse feita. Agora, imagina você ter que se defender daquilo que não conhece. Realmente é uma situação muito preocupante quando a gente olha para o amplo direito de defesa que qualquer cidadão brasileiro deve ter. Quando você não conhece aquilo que está sendo acusado, como é que você vai se defender? Quais os argumentos você
vai usar, fazendo conexões que possam ser mais esclarecedoras em relação aos fatos que aconteceram ou que não aconteceram, ou conforme o seu posicionamento, as suas atitudes, as suas falas, você não sabe exatamente tudo que está por trás daquilo que está ali. Então é uma situação bastante difícil, porque isso acaba se tornando uma referência para todo o judiciário brasileiro. É isso que me preocupa. Quando eu vejo os grandes figurões passando por situações como essa, muita gente aponta o dedo e fala, bem feito, está lá, e tem que ser preso mesmo e tal, sem se dar conta que logo, daqui a pouco, esse mesmo tipo de comportamento pode atingir a cada um de nós que estamos aqui. O nosso papel como comentarista é sempre fazer um vínculo dos fatos que estamos acompanhando com aquilo que a lei estabelece, com aquilo que nós devemos esperar de atitude dos homens e mulheres públicos do Brasil e, sobretudo, da justiça, porque a justiça, sim, é o grande pilar da democracia. E quando a gente percebe este senso de justiça se enfraquecer na sociedade brasileira, é que as nossas preocupações devem aumentar e muito. Vou voltar com o José Maria Trindade. Zé, o ex-presidente Jair Bolsonaro já compareceu à Polícia Federal em outras ocasiões para outros inquéritos e outras apurações. Me lembro do caso das joias sauditas, também cartão de vacinação, aquela reunião que foi realizada com empresários, enfim. Tudo isso acaba reforçando para o entorno de Jair Bolsonaro que poderia haver uma espécie de perseguição à figura dele. Você acha que todos esses processos e inquéritos acabam corroborando com essa tese ou não? Na verdade, é somente uma narrativa? E agora você imagina um ex-presidente da República prestando depoimento sobre uma história de um cartão de vacina. Chega a ser ridículo, né? Mas esse processo é que originou, por exemplo, porque foi através desse processo do cartão de visitas que prenderam o ex-ajudante de ordens de um presidente da República. E ele fez a delação e originou toda essa outra investigação, esse outro processo, né? Mas é evidente que há uma forçação de barra. Você não sabe exatamente qual é o inquérito que ele está prestando depoimento. Foram vários depoimentos. Desta vez ele preferiu ficar calado, porque parece aquela história, você tem direito de ficar em silêncio, porém tudo que disser servirá contra você nos tribunais. Parece aquela história da declaração quando alguém é preso nos Estados Unidos, né? E mais, a gente até se perde. Bolsonaro reclamou esses dias que ele ficou inelegível sem cometer nenhum crime. Então, assim, são vários inquéritos. Eu alertei lá atrás, quando ele ainda era presidente da República, dizendo, há um cerco judicial e ele sairá da presidência da República com 7 inquéritos abertos. E foi assim que aconteceu. E ele já não é mais presidente da República, já não tem mais foro privilegiado, e nesses casos tudo seria enviado à primeira instância. E não foi. Ficou preso aqui no Supremo Tribunal Federal. Preso, que eu digo, o inquérito. Mota, é interessante também a gente refletir, porque esse depoimento foi marcado para dias antes de um ato que muito provavelmente terá a participação de Jair Bolsonaro. E muitos entendem que trata-se de um momento sensível, sobretudo porque aqueles que irão se pronunciar, que irão discursar, talvez tenham que moderar as palavras, digamos assim. É um risco? Caniato, sempre existiram no Brasil pessoas que defenderam o uso de mecanismos excepcionais só por um tempo, só para resolver um problema crítico. Depois a gente volta ao normal, depois a gente volta como era antes. Essa, por exemplo, foi a justificativa da Revolução de 1930, que foi um golpe de Estado. Getúlio Vargas, com apoio de militares e vários políticos, tomaram o poder para acabar com a política corrupta da República Velha. Olha só, vamos limpar a política brasileira. Então a gente tomou poder à força e só a gente arruma aqui, depois a gente devolve, né? Getúlio ficou no poder até 45, depois deu um intervalo, ficou até 54. Esse foi o intervalo.
Agora, o curioso é que nessa época, eles nunca se negaram a chamar o regime deles de ditadura. Eles usavam esse termo. Eu vou ler aqui uma declaração de Getúlio Vargas que foi feita na véspera da Revolução Constitucionalista de 1932. Veja que curioso, que foi uma insurgência armada que aconteceu em São Paulo, quando os paulistas encheram o saco de viverem debaixo de uma ditadura, resolveram que tinha que haver uma constituinte e pegaram em armas. É uma guerra civil, muita gente nem sabe disso, né? E aí, Getúlio disse a seguinte frase, que eu retirei desse livro aqui, muito bom, do Lira Neto, sobre Getúlio. É uma biografia em 3 volumes. Presta atenção no que disse o Getúlio. O período ditatorial tem sido muito útil, permitindo a realização de certas medidas salvadoras de difícil ou tardia execução dentro da órbita legal. Isso aí lembra vocês alguma coisa? É tipo aquela censura que ia durar até só o fim de outubro de 2022. É isso aí, essa é a história do Brasil. Você, Cristiano Beraldo, também quero pedir sua reflexão sobre o momento em que foi agendado esse depoimento, dias antes de um ato marcado e que muito provavelmente terá a participação do ex-presidente da República, e além disso, a tese de pessoas do entorno de Jair Bolsonaro que ele estaria sendo perseguido. Olha, Caniato, nada no Brasil é por acaso, né? Às vezes as pessoas, de forma inocente, acham que, puxa vida, essa coincidência aqui, essa eventualidade ali, mas eu não acredito em nada disso, eu sou extremamente cético. Acho que propositalmente se marcou não só esse depoimento, mas vários depoimentos ao mesmo tempo para criar esse clima de insegurança. Alguns veículos de imprensa, inclusive, deram notícia de que ministros do Supremo Tribunal Federal disseram que a ida de Bolsonaro a essa manifestação não era uma boa coisa para ele. E você fica pensando, por que um ministro de uma corte superior vai se manifestar em relação a isso? As pessoas têm que ter liberdade para fazerem o que quiserem, no sentido, se estão fazendo algo dentro da lei, você organizar uma manifestação é algo legal, você precisa de autorização da prefeitura, a polícia tem que ser notificada, está sendo amplamente divulgada, o propósito da manifestação está ali definido, é ele que vai fazer a manifestação dele, e no fundo, as autoridades não deveriam se debruçar sobre isso, porque caso haja alguma coisa de ilegal nessa manifestação, isso será motivo para ações futuras. Mas não podemos antecipar. E a gente se lembra que a gente está vivendo um momento no Brasil em que o veto do presidente da República é anunciado antes da lei ser aprovada. Que as consequências de alguém participar de um ato que é protegido pelo direito de livre manifestação pode ter consequências negativas. Por que consequências negativas? E se nós quisermos fazer uma reunião, um encontro, uma manifestação para debater temas ou protestar ou reclamar de coisas que o governo não concorde conosco, que o judiciário não concorde conosco, seremos também tolhidos do nosso direito? Então, esse ambiente pela Constituição que se cria no Brasil, não, né? Pela Constituição. Pois é, mas pela Constituição, ao que me consta, Deltan Dallagnol deveria ser deputado federal. O substituto dele na Câmara jamais poderia ter sido Luiz Carlos Rauli. Várias coisas estão acontecendo. Sérgio Moro está aí, correndo o risco de ser cassado por um gasto de pré-campanha que não é regulamentado pela legislação. Então, não sei onde é que esqueceram a Constituição, mas certamente ela não tem acompanhado as decisões que estão sendo tomadas no Brasil sem absolutamente nenhuma consequência. Até porque eu faço um desafio. Se a regra que valeu para Luiz Carlos Rauli assumir o cargo de deputado federal no Paraná valeu para ele, por que não valeu para todos os outros candidatos no Brasil inteiro que não foram eleitos porque não cumpriram os 10% da cadeira nos seus estados? Que valha para todo mundo. Temos que parar de ser esse país onde determinadas pessoas conseguem trilhar um caminho em busca dos seus direitos e da justiça e outros simplesmente não conseguem.
Isso realmente me deixa atônito, porque essas coisas estão tão claras e tão evidentes que a gente vai se acostumando com elas, vai incorporando elas ao nosso cotidiano e aí não reagimos. E quando a gente se perceber, tenho certeza, corremos o risco de ser tarde demais. Agora, Zé Maria, eu li várias manifestações de pessoas, algumas ligadas ao cenário político, outras não, populares, simpatizantes, dizendo: Jair Bolsonaro ficou em silêncio no depoimento, mas irá explicar tudo no tal evento. Queria te perguntar, você que muito provavelmente conversou com pessoas ligadas ao ex-presidente da República, quais são os cuidados que esse grupo que está organizando o evento, esse ato, está tomando? Porque eu imagino que muitos queiram trazer questões muito sensíveis para esse ato, mas é preciso, muito possivelmente, ter algum tipo de cuidado, né, para evitar problemas maiores. Olha, o silêncio do Bolsonaro hoje é uma estratégia da defesa, né? E a defesa pensou muito e definiu que a situação dele não melhoraria. O que ele tivesse que se defender, não há muito o que defender, porque não tem uma acusação direta. Qual seria a acusação direta? Olha, senhor presidente, nós temos esse aqui, isso aí contra o senhor. O que você tem a nos defender? Então, a defesa dele entendeu que qualquer coisa que ele falasse lá deveria contra ele no processo. É melhor ficar em silêncio. E mais, ele não sabe exatamente o que tem nesse inquérito. O inquérito é muito grande, tem várias provas e depoimentos e telefones grampeados, né? Escutas legais, escutas telefônicas, reuniões, agendas e um processo muito intrigado, muito grande. Ele envolve vários assuntos e várias investigações. É por isso que não tem como ter acesso a tudo e o Supremo não vai franquear, porque inclusive tem investigações em andamento que poderiam ser atrapalhadas, para se ter uma ideia do mundo que é esse inquérito. Então, essa é a estratégia de hoje da defesa, não piorar a situação. No dia 25, eu te confesso que eu falei, olha, isso aí vai pregar contra o ex-presidente, porque seria uma espécie de desafio ao Supremo Tribunal Federal. É você brigar com quem você vai confrontar nos tribunais, quem vai te julgar, né? E aí o que acontece? O ex-presidente está batendo na tecla. Sim. Mas, Zé, Supremo Tribunal Federal, os juízes do Brasil, eles não têm que julgar conforme os autos? Coisa curiosa isso, né? Uma manifestação muda o sentimento em relação a um processo, né? Seria, Beraldo, mas você brigar com quem vai te julgar é um negócio meio complexo, meio difícil, né? Eu só conheço um caso na história jurídica do país que alguém briga com o juiz e se dá bem e manda prender o juiz. Nesse caso é o mesmo, quer dizer, o ato é feito em desafio a quem vai te julgar, né? Então é uma medida muito complexa. E aí você não esperou eu responder, mas responderam para mim. Falaram, vem cá, ele está encurralado, está numa situação muito complexa, muito difícil. Então, ficar quietinho e acuado é uma situação pior. Então, ele pelo menos vai em busca de apoio popular e partir para o tudo ou nada.